Aleluias! Abram as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Quem for achando, vai dizendo amém. Todos acharam? A partir do versículo 1 até o versículo 3, depois nós pularemos para o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não. Ouça com atenção o que eu digo: comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. No 6, vamos direto para o 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Vamos todos ler esse último versículo? Busquem. Aleluias. Meus queridos e amados irmãos, no meio secular, a gente está acostumado a ver nas televisões, acostumado a ver nas redes sociais, as pessoas lançarem propagandas, nos oferecendo algo, e essas propagandas são muito apelativas, porque essas propagandas, irmãos, elas dizem o seguinte: compre, se você não estiver satisfeito, nós devolvemos o seu dinheiro. Compre, se o produto não lhe satisfazer, nós devolvemos o seu dinheiro em 6 dias, em 1 semana. Por que eles fazem isso, irmãos? Porque eles sabem que nós que somos clientes, nós, irmãos, não compramos ali aquele produto, não compramos o serviço, nós compramos satisfação para aquilo que nós precisamos. Nós queremos ter algo, quando nós compramos, que venha satisfazer aquela necessidade. Eu só posso comprar, irmãos, lá um equipamento da cozinha porque eu estou precisando. Eu vou comprar uma panela de pressão porque eu preciso de uma panela de pressão. E aquela panela tem que satisfazer aquilo que eu necessito. Então, irmãos, é um apelo, na realidade, a propaganda, pela satisfação. Por quê, irmãos? Porque todo ser humano tem satisfações a ser preenchidas. Todos nós, irmãos, precisamos de satisfação na nossa vida. É um anseio de toda pessoa. Não só, irmãos, nas coisas físicas que nós vamos comprar, mas dentro da nossa natureza humana, irmãos, há diversas carências que precisam ser satisfeitas. E quando essas carências que estão em nós não são satisfeitas, irmãos, tudo fica ruim. E aí, irmãos, nós precisamos encontrar satisfação nas nossas vidas, na família, no trabalho, no ministério que nós exercemos na igreja. Nós precisamos encontrar, irmãos, satisfação, irmãos, em tudo que nós vamos fazer, nos estudos, nos relacionamentos. Tudo isso, irmãos, nós precisamos, irmãos, estarmos satisfeitos. Você mesmo, talvez esta noite, esteja muito satisfeito em uma área da sua vida.
Ou talvez você está aqui esta noite e está um pouco satisfeito. Ou talvez esteja muito insatisfeito com alguma área da sua vida. Talvez você esteja muito insatisfeito com alguma área da sua vida. Tem pessoas, irmãos, que são insatisfeitas até com a sua área física, a sua aparência física. Tem pessoas, irmãos, que são insatisfeitos, irmãos, com a família. Amém? Tem pessoas que estão insatisfeitas com alguma área da sua vida. Agora, tem pessoas que estão muito satisfeitas. Pessoas que estão insatisfeitas com o casamento. Pessoas que estão insatisfeitas na vida sentimental, com o seu corpo, com a sua vida espiritual. Tem pessoas que estão insatisfeitas com a sua vida interior, irmãos, com a sua vida espiritual. Então escute isso aqui hoje, irmão, que eu vou falar para você. Você e eu, nós seres humanos, embora nós tenhamos várias carências, nós podemos, irmãos, encontrar satisfação para todas as áreas da nossa vida. Nós podemos, irmãos, encontrar satisfação para todas as áreas da nossa vida. E eu vou dizer como e de que maneira nós vamos encontrar. Quando eu fiz, irmãos, administração, há uma teoria que nós estudamos, que é a pirâmide de Maslow. É uma pirâmide de um estudioso, que ele estudou na indústria, irmãos, como poderia aumentar a produtividade dos funcionários. Aí ele criou uma pirâmide. E ele fez, irmãos, que na pirâmide, as diversas necessidades que o ser humano tem. E aí ele botou na base da pirâmide, na base, que é o que nós mais necessitamos, ele botou que o ser humano, ele tem necessidades mais básicas, são as fisiológicas. É a fome, a sede, o sono, um lugar para dormir. Então ali era o básico que nós deveríamos ter para ter uma vida mais satisfeita. Porque o ser humano, principalmente aquele que trabalhava nas indústrias, se ele não tivesse essas necessidades supridas, ele não ia produzir, porque ele ia estar insatisfeito com a sua vida, e uma pessoa insatisfeita com a sua vida, ela não produz nada. Aí depois na pirâmide vai subindo, a base é essa. Todo ser humano precisa de comida, de bebida, ter um sono, ter um lugar para morar. Aí vem, no meio da pirâmide, vinha ali, irmãos, aquilo que é subjetivo, que é interior ao ser humano, que aí vem, irmãos, que o ser humano precisa de segurança, todo ser humano precisa de segurança, precisa de amor, precisa de afeto, de autoestima, de autorrealização, são coisas subjetivas do interior do ser humano. E aí a pirâmide, ela ia até o final e mostrando todas as necessidades do ser humano, irmãos. E eu vendo essa pirâmide, irmãos, recentemente, eu comecei a meditar. No período eu até peguei isso como uma verdade absoluta, que realmente é assim. Nós precisamos disso para estarmos satisfeitos. Mas aí, irmãos, eu estava meditando, e aí eu vi que abaixo da necessidade básica, tem algo, irmãos, que se for suprido, toda a base da pirâmide, ela vai ser enfrentada de maneira diferente. E que base é essa, irmãos? É Deus, irmãos. É Deus. Porque se nós colocarmos Deus na base da nossa pirâmide, se nós suprirmos essa necessidade de Deus, nós como seres humanos, todas as outras dificuldades, irmãos, elas serão superadas, porque o homem que tem Deus, irmãos, ele enfrenta a fome, ele enfrenta a sede, ele enfrenta o sono, ele enfrenta a perseguição, ele enfrenta a dor, ele enfrenta tudo, irmãos, de maneira diferente. E Deus tem que ser a nossa base. Amém ou não amém? Então a maior necessidade
para que nós venhamos ter uma vida de satisfação plena, é ter uma vida com Deus, em Deus. E é por isso, irmãos, que nós vemos pessoas na África sendo perseguidas, pessoas no Oriente Médio, os irmãos da igreja perseguida, mas eles estão firmes, irmãos, porque a base deles é Deus. A base deles é Deus. Esse é o grande segredo, irmãos. Porque, queridos e amados irmãos, a gente, irmãos, hoje, a gente está vendo muitas pessoas, irmãos, insatisfeitas com tudo. A gente, queridos e amados irmãos, a gente tem tudo hoje na palma da mão. As pessoas, quando eu era criança, qual era a minha diversão? Era ir para as quermesses. Aqueles barcos, quem se lembra dos barcos? Que puxava na corda. Tem ninguém da idade do pastor aqui não? Tudo é novinho, é? Ah, sim. Pensei que não tinha ninguém da minha época. Era aquele barco, irmão, a corda. Aquilo era a diversão. Quando tinha dinheiro. Hoje, irmãos, tem um mundo de diversão na palma da mão. Mas assim mesmo as pessoas são insatisfeitas com tudo. Na minha época, irmãos, as igrejas não são como hoje, não. As igrejas evangélicas. Hoje a igreja é uma em cima da outra, irmãos. É triste, irmãos. Quando Deus me direciona a abrir uma igreja, irmãos, eu vou ver se tem igreja perto, vizinha, se não tem, porque não me interessa, irmãos. Eu sei que quanto mais igreja abrir, melhor. Mas, irmãos, se já tem uma obra ali trabalhando, vamos para onde não tem. Mas hoje um abre na frente do outro, vizinho ao outro, é uma disputa. É crente tentando tirar crente de uma igreja para outra. Mas naquela época, irmãos, as igrejas eram difíceis. As igrejas eram distantes. E a gente via aquele mundo de crentes caminhando à tardinha para ir para suas igrejas, irmãos. E os irmãos caminhavam 1, 2, 3 quilômetros, irmão, mas era uma alegria grande, uma satisfação grande para ir para a casa do Senhor. Às vezes voltava da igreja, irmãos, não tinha energia nos interior, tudo cantando, louvando, com a lanterninha, com a lamparina, no meio das estradas, tudo satisfeito porque tinham ido para a casa de Deus. Hoje as igrejas uma em cima da outra, irmãos, às vezes os irmãos vêm para a igreja e quando voltam parece que... irmãos, é ou não é? Então, irmãos, o que está precisando, irmãos, é nós termos uma vida, irmãos, satisfeita em Deus. E ontem, irmãos, o motivo desta mensagem, desta noite, é porque Deus falou isso no meu coração ontem, quando eu vi as irmãs aqui no culto. Quando terminou o culto, irmãos, a gente via nos olhos das irmãs aquela satisfação, aquela alegria, irmãos. E isso, irmãos, é que nós esperamos de cada crente, irmãos, é estar na presença do Senhor, irmãos, é buscar o Senhor de coração, fazer as coisas para Deus com alegria. E foi assim que nós vimos, irmãos. Amém? O problema, irmãos, da insatisfação do ser humano é que muitos estão buscando, irmãos, satisfazer as suas vidas de maneira errada. Veja no versículo 1: todos vocês que têm sede, venham às águas, diz o Senhor. É Ele que está chamando para nós saciarmos a nossa sede. Mas aí, irmãos, muitas pessoas, irmãos, estão buscando satisfação nas coisas do mundo, no prazer do mundo. Eu só vou ser alegre se eu aumentar meu salário. Eu só vou ser feliz se eu ganhar mais dinheiro. Eu só vou ser mais feliz se eu arrumar aquela namorada, aquele namorado. Eu só vou ser mais feliz, irmãos, se... aí fica preenchendo, irmãos, com coisas passageiras, alegrias passageiras. Uns pensam que é droga, outros pensam que é o sexo, outros pensam, irmãos, que é a diversão, é a balada, mas nada disso pode preencher o coração do homem, porque nós só vamos saciar a nossa sede com a água da vida, e o Senhor continua chamando: venham, venham, venham a mim, bebam das águas da vida. E aí gera satisfação, irmãos.
Aí vai gerar satisfação nos nossos corações. E assim, irmãos, como aconteceu lá no Éden, Adão e Eva viviam na presença de Deus. Deus estava ali preenchendo todas as necessidades deles. Não faltava nada, irmãos. Era um jardim que tinha tudo o que eles precisavam. Eles viviam satisfeitos. Mas aí, irmãos, Satanás aparece para eles. E assim acontece na vida de muito crente. E muito crente deixa a igreja por proposta ilusória de Satanás. Satanás apareceu ali para Eva e disse: olha, rapaz, por que vocês não comem daquela outra árvore? Aquela outra árvore vai dar para vocês mais conhecimento. Aquela outra árvore vai fazer vocês mais sábios. Não, mas é porque Deus disse. Não, é porque Ele não quer que vocês sejam deuses também. Se vocês comerem, vocês vão ser deuses como Ele. Comam lá, satisfaçam isso. É isso que vocês precisam para ter uma vida melhor. E Eva foi lá, comeu, deu para o esposo. E aí, irmãos, aconteceu aquilo que não era esperado, porque eles se afastaram do Senhor, foram expulsos do paraíso, porque aqueles irmãos que buscam satisfazer-se, irmãos, com as coisas que não são provenientes de Deus, irmãos, vão ter uma vida de insatisfação, irmãos. Pode ter até momentânea, mas depois vem a realidade, queridos e amados irmãos. Depois vem o preço, irmãos. Esses dias eu estava lá em Itapipoca conversando com um cunhado. Aliás, cunhado da Rosinha, né? Mas eu tenho como cunhado também, um amigo de muitos tempos. E ele falando, porque estavam lá alguns irmãos da Rosinha, e se encontrou a família e beberam até 6 horas da noite. E aí, de manhã eu conversando com ele: rapaz, vocês foram até tarde, né, naquela bebedeira lá. Aí ele disse: foi, mas eu estou aqui novinho, não sei o que, eu tomo um caldo. Eu disse: rapaz, isso aí, meu irmão, talvez você diga isso agora, mas essas coisas são ilusórias, meu irmão, porque você acha que o que foi a diversão? Uma noite conversando besteira, uma noite ali com uma falsa alegria, enchendo a vida de bebida, e para aquilo ali, para eles acham que aquilo é uma verdade. Mas quando chega a realidade, irmãos, que chega as enfermidades, quando chega a realidade, irmãos, que o corpo não der mais conta, quando chegar a realidade, irmãos, que precisa largar tudo aquilo para poder ter mais alguns anos de vida, aí as pessoas vão tentar correr atrás do tempo perdido, porque, queridos, elas vivem, irmãos, insatisfeitas e buscam satisfazer as suas vidas com aquilo que não preenche, irmão. Aquilo não vai matar a sede, irmãos. Aquilo é ilusório, meus irmãos. Satanás enganou Adão e Eva. E Jesus, irmãos, estava lá no deserto. Adão e Eva estavam no paraíso, tinha tudo. E Satanás chega para Jesus no deserto: ei, rapaz, por que você está aí nesse sofrimento? Vem para cá que eu te dou pão para você se satisfazer. Ei, rapaz, se você me adorar, está vendo esses reinos aí? Tudo vai ser seu, rapaz. Você vai ter uma satisfação completa. Se você der ordem aos anjos, você vai ter poder. Aí Jesus, mesmo no deserto, mesmo passando provação, mesmo com fome, por isso que eu digo que a base ali pode ser vencida, irmãos. Mesmo que a pessoa esteja com fome, mas estiver com Deus, estiver convicto, estiver cheio da unção, ele vence. E aí Satanás disse: olha, se você está com fome, 40 dias sem comer, eu aqui, eu vou transformar essas pedras em pão para você se satisfazer. E aí ele vai e diz: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que me preenche é a palavra de Deus, o que me satisfaz é a palavra de Deus, o que me satisfaz é estar na vontade de Deus. Amém, irmãos? E aí, queridos e amados irmãos, porque tem muitos jovens que estão buscando aí, irmãos, andar contrário ao que a Bíblia ensina, nos relacionamentos sexuais. Porque tem muitos jovens, irmãos, que estão encaminhando-se para viver contrário ao que a palavra de Deus ensina nos seus relacionamentos sexuais.
estão buscando o caminho das drogas, uma coisa que é passageira, porque irmãos, que tem muitos crentes que estão deixando a igreja e se voltando para o mundo. Porque é que tem muitas igrejas, irmãos, que estão buscando satisfazer os crentes com as coisas do mundo, ou buscando ganhar vidas com as coisas do mundo, tentando satisfazer o coração das pessoas com as coisas que tinha no mundo. É São João Gospel, é não sei mais o que, Carnaval de Jesus. Irmãos, se a gente quisesse viver nessas coisas, a gente estava no mundo, irmãos. Nós estamos na igreja, nós estamos, irmãos, com uma nova vida, e a nossa vida não precisa ficar matando a saudade dessas coisas, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Nós não precisamos mais estar matando a saudade dessas coisas, irmãos. Quem tem saudade do mundo é como aquele povo que ia saindo do Egito, com saudade das cebolas e dos pepinos do Egito. Nós estamos indo para uma terra prometida, irmãos. Há uma Canaã diante de nós. Há uma Canaã diante de nós. Então, queridos e amados irmãos, olha só o que o texto todo diz. Venham, vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção que eu digo, comam que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvido e venham a mim, escute e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês. É isso que Deus quer, irmãos, é ter uma aliança conosco, irmãos. Então, queridos e amados irmãos, quando você reconhece que sua alma tem sede de Deus, e por isso você decide saciar a sua sede em Deus, bebendo do rio da vida, mergulhando nas águas da vida, aí você se preenche de Deus, aí você começa a se sentir satisfeito, aí você se sente realizado, porque Deus, irmãos, é o suprimento básico da nossa alma. Ele é a base da pirâmide das necessidades do homem. Ele preenche, irmãos. O homem sem Deus, irmãos, ele nunca vai estar satisfeito com nada nessa vida. O homem sem Deus não tem satisfação para nada. E há uma sede dentro do coração do homem. E essa sede é de Deus. E eu me lembro, irmãos, quando eu tinha essa sede. Eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos. Quando eu me dei por entender que eu tinha essa sede de Deus. Eu tinha 17 anos, irmãos. E eu ia ali, eu estava na escola de aprendiz marinheiro, em 1983. E aí, irmãos, ali era o seguinte, era a semana toda de internado. Era um curso de 1 ano, para se formar em marinheiro. A gente era liberado na sexta, se não tivesse de serviço no final de semana. Passava sexta, sábado, e domingo, à noitinha, a gente retornava para a escola. Tinha que chegar até 9 horas da noite na escola para poder entrar. Irmãos, eu saía sexta-feira daquela escola e começava a beber. 17 anos. Bebia, chegava em casa bêbado, de madrugada muitas vezes. Sábado, bebia. Jovem, irmão, 17 anos. Aí, irmãos, no domingo, que eu me acordava de manhã, aquele bagaço de ser humano, a ilusão tinha ido embora, despertava. Aí eu ficava ali o domingo todinho, ali pela misericórdia de Deus, e quando chegava a hora de eu voltar para a escola da aprendiz, sabe o que eu sentia? Isso não é uma vida para mim. E eu ia direto, sabe para onde, irmãos? 6 horas da noite, para a igreja lá do Patrocínio, na Praça da Alencar, buscando Deus. Eu sabia, irmãos, que eu tinha um desejo por Deus. Eu sabia que Deus me chamava, mas
os desejos do mundo pareciam ter uma atração maior sobre a minha vida, irmãos. E aí aquela sede de Deus permanecia no meu coração, irmãos. Eu ia para a igreja lá, assistia a missa, da missa que eu ia entrar na escola, como se fosse um alívio para tudo aquilo que eu sabia que estava fazendo e não me agradava e estava distante de Deus. Era como se fosse, assim, saciar um pouco a sede, mas não saciava, porque ali eu não encontrava o Jesus verdadeiro, mas aquilo amenizava. E eu ia para a escola de aprendiz marinheiro, entrava ali, como se fosse um desencargo de consciência. E Jesus sempre dizendo: venham a todos vocês que têm sede. Venham vocês que têm sede. Sede, irmãos, é aquela necessidade que a gente tem de beber água. Sede, irmãos, é uma necessidade, irmãos, da qual ninguém pode sentir. Ninguém pode fugir, perdão, porque todos nós sentimos sede. Se a gente não beber água, a gente sente sede, irmãos. E sede, irmãos, é uma sensação ruim. Eu não sei aqui se alguém já passou fome ou já passou sede. Alguém já passou sede aqui? Muita sede? Alguém já passou muita fome? Irmãos, tanto fome como sede são duas sensações ruins que eu já passei na minha vida. Aliás, sede eu passei agora recente, né? Há uns 3 ou 4 anos atrás, não foi, Rosinha? Inclusive minha esposa também me acompanhou nessa peleja de passar sede. A gente fez uma viagem ali para Sergipe, irmãos, ao lado do Rio São Francisco. E aí, irmãos, nós fomos conhecer um ponto turístico, lá a Grota do Angico, onde mataram o Lampião. Mas só, irmãos, que do ponto que a gente saiu, da beira do Rio São Francisco para a Grota do Angico, é 1 quilômetro, irmãos. E a gente saiu mais ou menos de meio-dia para 1 hora da tarde. Pense numa terra quente, irmãos. Tão quente, que a Rosinha, com um par de tênis novo, zerado, descolou os 2 sapatos dos 2 tênis dela. Parece que estava pisando numa chapa de ferro quente, irmão. Parece que estava entrando ela numa fornalha. E aí nós inocentes, o cara passou por nós, já tinha ido lá, o cara com uma sacola cheia de garrafona de água congelada. Eu disse: rapaz, o cara foi uma viagem dessa por 1 quilômetro com umas garrafas dessas pesadas, parece que é doido. Estava vendo 2 garrafonas de 2 litros, e nós com uma garrafinha de 1 litro, olha. Rapaz, não deu nem para metade da viagem, até o meio do caminho. Zerou. Parece que a água evaporou, irmãos. Quando a gente chega lá, nos últimos golezinhos, chupando a água da garrafa. E a volta, mais tarde ainda. Mais quente ainda. E a Rosinha ainda andando mais devagar, porque a guia lá amarrou o tênis dela com uma sacola de plástico para ela poder pisar, para não ir descalço, que não ia aguentar. E nós mais devagar ainda. E a sede, irmão. A sede. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, viu? E é ruim ter sede, irmãos. É ruim, irmãos. Você com a língua seca. É ruim ter sede. Da mesma maneira, fome, irmãos. Então, irmãos, a gente, irmãos, passar sede é muito ruim. E é por isso que a gente tem que tomar água regularmente. A gente tem que tomar água regularmente. Se você não toma água regularmente, irmãos, isso pode prejudicar da mesma maneira que aquele que fuma cigarro prejudica o coração. Quem não bebe água regularmente também prejudica o coração, saiba disso. E graças a Deus a gente está vendo uma mudança de mentalidade nas pessoas, devido a muitas pessoas terem problemas renais. A gente vê as pessoas com as garrafinhas em todo canto agora. Porque o certo é esse. O certo, irmão, não é você beber água quando você tem sede. Porque quando você tem sede, é o corpo já pedindo. O certo é você abastecer seu corpo antes dele pedir, antes de você ter sede. Amém, irmãos? Então, queridos, graças a Deus muitas pessoas estão atentando para isso. Mas existem pessoas, irmãos, que não bebem água suficiente. Só lembram quando está ali no extremo. E sabe, queridos e amados irmãos, na vida espiritual é do mesmo jeito. A vida espiritual é do mesmo jeito. A gente tem que estar bebendo da água da vida, irmãos. A gente não pode ir a Jesus só quando está no extremo, não.
A gente não pode ir a Jesus, irmãos, só quando a gente está com grande necessidade, não. A gente tem que estar, irmãos, bebendo de Jesus, da água da vida, constantemente, irmãos. Constantemente. Há pessoas que estão com a alma sedenta, ressequida, sem alegria mais de estar na presença do Senhor, sem motivação, sem fé. Há pessoas, irmãos, que não têm mais prazer de estar na presença do Senhor, irmãos, porque não estão bebendo mais de Deus. Enquanto Ele continua chamando, venham a mim todos que têm sede, mas as pessoas estão deixando de beber de Deus, irmãos. Estão deixando de beber, e isso é gravíssimo, irmãos. Não se saciam mais em Deus, não vêm para a igreja, não oram, não leem a palavra, não têm mais prazer em ter uma vida cristã na presença do Senhor. Esses dias, irmãos, o Senhor estava falando comigo, e eu vou me programar para começar a colocar em prática de novo aqui na igreja, porque eu me lembro, irmãos, que no início do nosso ministério, eu falava muito, ensinava muito, e a igreja praticava muito com relação ao culto doméstico, das famílias tirar um dia na semana para se reunir, para ler a palavra, para orar. Nós deixamos isso de lado, irmãos, e por isso muitas famílias estão sedentas, e por isso, irmãos, muitos irmãos estão sedentos. Tem a igreja, glórias a Deus, nós temos devocional, glória a Deus, mas nós precisamos reunir como família também, irmãos, orar, conversar, qual os problemas da nossa família, quais são as metas. Vamos orar, vamos apresentar a Deus, vamos clamar a Deus, vamos beber da água da vida em família. E por isso muitas famílias estão aí também sedentas, insatisfeitas no casamento, insatisfeitos com os filhos, filho com os pais, insatisfeitos com as finanças, porque não bebem mais da água da vida, irmãos. E se nós não estamos satisfeitos em Deus, irmãos, tudo fica insatisfeito. Sabe, queridos e amados irmãos, e o grande perigo da gente viver uma vida sem beber da água da vida é a gente virar, queridos e amados irmãos, um legalista. A gente virar legalista. E o que é um legalista, irmãos? Um legalista, irmãos, é aquele que faz as coisas por fazer, mas não tem mais prazer no seu coração. Um legalista é aquele que acha porque está praticando as coisas, mas sem ter alegria no coração, está tudo bem com Deus. Não, eu vou para o céu porque eu estou usando paletó. Esse aí não vai para o céu, não. Não está de paletó. Então ele acha que paga um preço com Deus por fazer algumas coisas que ele acha que é mais santa do que o outro, e não é isso. Você quer ver o primeiro legalista da Bíblia? Quem foi o primeiro legalista? Caim. Ele vai na presença de Deus, pega ali uma oferta de todos os frutos, mas o seu coração estava distante de Deus. Ele acha, porque apresentou uma oferta muito maravilhosa para Deus, estava tudo bem com Deus, mas o coração dele estava distante de Deus. E quando Abel, irmãos, oferece uma oferta lá de uma criação dele, um cordeiro, mas o coração dele estava ligado com Deus, o coração dele era temente a Deus, ele era uma pessoa satisfeita com Deus. Caim era insatisfeito com Deus. Caim não tinha satisfação em Deus, irmãos, ele invejava o irmão dele. Por que Deus dá atenção a isso aí? Por que esse é desse jeito? E aí, queridos, ele virou um legalista. Não, se eu fizer assim, com Deus está tudo bem. E não é assim com Deus. Com Deus vai estar tudo bem quando a gente chega na presença dele com alegria, irmãos. Quando a gente chega na presença dele, compreendendo que a gente está na presença de um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que tem cuidado da gente, com um coração agradecido, com um coração em paz, com um coração alegre. Eu estou aqui esta noite porque eu decidi vir, não para cumprir uma tabela, porque é bom estar na presença de Deus, porque eu sei que Deus tem cuidado de mim, porque eu sei que Deus tem cuidado da minha casa, da minha família, e eu sou grato a esse Deus, porque Ele mudou a minha vida, Ele mudou a
minha história, e é por isso que eu estou aqui esta noite, e é por isso que eu glorifico a Ele, é por isso que eu exalto a Ele, e não me canso de dizer que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aí o legalista, irmãos, ele se torna aquela pessoa que acha, porque está fazendo alguma coisa, Deus tem a obrigação de lhe atender. Ah, Deus, mas hoje, essa semana eu evangelizei 3 vezes, e aquela minha bênção tem que sair, Deus, porque eu estou fazendo a obra, ó. É como o filho pródigo lá, né? O irmão dele. O pai abraçou o filho que estava em pecado. O outro volta. Rapaz, que festa é essa aí? A primeira coisa, irmão, de um legalista é que ele não gosta de festa na presença de Deus. O legalista, irmãos, ele não fica satisfeito quando você vê um irmão alegre na presença de Deus. Um irmão que glorifica a Deus, um irmão que dá glórias a Deus em tudo. O legalista fica com raio. Precisa disso aí, rapaz, precisa disso aí. Precisa dessas coisas todas, não. Para que isso? Aí o irmão do filho pródigo, que festa é essa aí? Não, é teu irmão que estava perdido, rapaz. Ele voltou e teu pai está fazendo uma festa. Ah, eu não vou para isso aí não concordo com isso aí não. Aí vão avisar o pai vai lá, o que foi que houve? Rapaz, eu estou aqui, trabalho, você nunca me deu nada? Ah, vai exigindo de Deus, porque o pai ali simboliza Deus. É ou não é? Por quê, irmãos? Porque ele não estava fazendo as coisas com satisfação para o pai. Ele estava fazendo as coisas por obrigação. E não ficava satisfeito com as coisas. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, e ter um coração satisfeito na presença de Deus. A gente precisa reconhecer que a nossa alma tem sede de Deus e saciar essa nossa sede, irmãos. Porque somente quando nós saciamos a nossa sede de Deus completamente, nós temos uma vida transformada. A gente, quando vai lá para João capítulo 4, coloca aí, Arthur, a gente vê, irmãos, a história de uma mulher, irmãos, a samaritana. Essa mulher, ela, para os judeus, era uma mulher de segunda categoria, porque era uma pessoa de categoria, pelo simples fato de ser mulher, porque na época as mulheres não tinham valor. Então, para os judeus, ela era uma pessoa de segunda categoria por ser mulher, para a época, e em segundo lugar, irmãos, porque ela era samaritana, e os samaritanos, para os judeus, não tinham valor, então também era uma pessoa de segunda classe, uma pessoa que não valia nada para os judeus. Além disso, irmãos, quando a gente vê o versículo 18 do capítulo 4, a gente vê que essa mulher tinha uma vida sentimental bagunçada. Por quê? Porque já teve 5 maridos, tinha tido 5 amantes. E o que agora ela tinha não era marido dela, era mais um amante. Então ela era uma vida sentimental bagunçada. Sabe por quê, irmãos? Porque ela não tinha satisfeito a sua sede, porque ela não tinha satisfação em Deus ainda, e ela ficava buscando preencher a sua satisfação com as coisas que muitas das vezes nós, como estamos insatisfeitos, vamos buscar, vamos procurar, mas sabemos que isso não satisfaz a nossa vida. Então ela buscava, irmãos, nos sentimentos, arrumar ali um amante, um marido, mas ela não se satisfazia. Mas Jesus, irmãos, quando a gente vê no versículo 10, e depois no 13 e o 14, a gente vê como foi que Jesus se apresentou a ela. Olha, eu sei que a tua vida é uma vida ruim, é uma vida miserável, porque você é insatisfeita, você tem uma sede dentro de você que não saciou. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Se você soubesse que eu posso lhe dar essa água viva, ia transformar a sua vida. Versículo 13. Aí, irmão, Jesus respondeu: quem bebe dessa água,
Aí ele fala lá, a água do poço de Jacó. Quem bebe dessa água aí, que você veio buscar, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo, irmãos, que Ele pode nos dar uma água para beber, que vai satisfazer completamente as nossas vidas, e isso vai jorrar para a vida eterna, irmãos. Amém? Então, irmãos, ela compreendeu isso, e ela bebeu da água da vida. Ela disse, eu sei que o Senhor é um profeta. E aí, por que a gente entende que ela compreendeu isso e bebeu, irmãos? Porque ela confiou em Jesus como seu Salvador e mudou a sua vida. Ela encontrou satisfação, irmão, e se tornou até uma missionária, porque ela foi falar para os outros, olha, eu encontrei o profeta, eu encontrei aquele que satisfez a minha sede, eu encontrei aquele que mudou a minha vida, me fez ter uma nova visão. Esse foi o resultado do encontro pessoal dela com Jesus, irmãos. Então, irmãos, Jesus é água boa demais. Amém ou não amém? Quem já bebeu dessa água? Porque, queridos, quando a gente bebe dessa água, a gente encontra satisfação em Deus. É assim, tem que ser assim nas nossas vidas. Se você já encontrou Jesus, mas você não está tendo mais satisfação em Deus, ou nas coisas de Deus, você está precisando se voltar para Jesus. Você está precisando buscar mais de Deus. Aquela mulher encontrou satisfação na vida, irmãos, porque encontrou satisfação em Deus. Ela reconheceu a sede que tinha na alma e bebeu da fonte da vida. E nós devemos fazer o mesmo, irmãos. Nós devemos fazer o mesmo. É Jesus que nos satisfaz, e não são as coisas do mundo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui dizendo que é proibido, irmãos, a gente ter prazeres, lazer com aquilo que Deus nos dá. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, como os crentes antigamente tinham essa mentalidade, que era pecado você ir para uma praia, que era pecado você jogar uma bola. Que é isso, irmãos? De maneira nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, irmãos, é que você pode ir para todas essas coisas, mas se você não tiver Deus em primeiro lugar na sua vida, se você não estiver satisfeito com Deus, você pode ir para o paraíso, você vai ser insatisfeito. A gente pode ir para essas coisas, irmãos, com a nossa família, pode ter um lazer, mas em primeiro lugar a gente tem que buscar, irmãos, satisfação em Deus. Não é buscar essas coisas para procurar nos satisfazer, porque isso não vai nos satisfazer. Não, irmãos, isso não vai satisfazer. A gente vai para essas coisas porque a gente tem prazer em Deus, e em tudo a gente reconhece Deus, e tudo foi criação de Deus. Amém, irmãos? Aí vejam bem, irmãos, a gente precisa beber desta água, matar nossa sede. O salmista no Salmo 63, no versículo 2, declarou assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Esse deve ser o nosso pensamento, da gente ter sede de Deus, buscar a Deus, irmão, de todo o nosso coração, assim como uma terra seca, assim como uma terra que precisa de água. Nós precisamos, irmãos, continuamente. Se você reconhece que a sua alma tem sede de Deus, você nunca ficará satisfeito com nada dessa vida. Só vai ficar satisfeito com as coisas dessa vida se você estiver satisfeito com Deus. Aí você vai ficar feliz no seu casamento, aí você vai ser satisfeito no seu trabalho, aí você vai ser satisfeito no seu ministério, porque enquanto você não satisfazer a sua vida com Deus, nada vai trazer satisfação completa para a tua vida. Amém, igreja? Então o grande segredo é esse, irmãos. O Senhor, Ele fala o seguinte, volta lá para o texto, acho que é o versículo 2,
Isaías 55, versículo 2. Vai em frente. Aí. O que Deus quer é isso. Deem ouvidos e venham a mim. Escute e vocês viverão. O que Deus quer? Deus quer ter uma aliança conosco, irmãos, eterna. Uma aliança eterna, irmãos. O que é uma aliança, irmãos? É um compromisso de duas pessoas. Quando a gente noiva, casa, a gente está fazendo um compromisso. E a gente, ali, quando a gente faz um compromisso, irmãos, tem duas coisas. Tem as obrigações e tem os benefícios. Amém ou não amém? Quando você faz compromisso, você tem benefício e tem obrigação. Eu, quando troquei a aliança mais minha princesa, aí eu me comprometi a ela, com ela. Meu amigo, é na saúde ou na doença. Amém? É na alegria ou na tristeza. Isso é um compromisso meu com ela. E com cada um aqui que se casou. Isso é compromisso, é uma aliança. Mas temos os benefícios. Ela me ama. Ela cuida de mim. Amém? Ama, filho? Amém, oh glória. E aí, irmãos, é dessa maneira. Tem os benefícios. Quando eu estiver doente, ela vai cuidar de mim, como já cuidou, né? E tem cuidado. Da mesma maneira ela. Um dia adoecer, ou estiver doente, também já cuidei dela. Já levei nos braços, quando ela esteve enferma. Foi, quando a moto te pegou lá? Estava lá na cama, a bichinha toda ferida. Parecia um passarinho do dia, todo ferido. E eu cuidei da bichinha. E cuido com prazer. Porque isso é casamento, isso é aliança. E com Deus, da mesma maneira. Nós temos compromisso com Deus. O que é o meu compromisso com Deus? É buscar fazer a vontade dEle. Buscar andar em santidade. Buscar agradar a Deus. E qual é o compromisso de Deus comigo? É me salvar, me dar a vida eterna. Cuidar de mim, suprir minhas necessidades. Amém, irmãos? Me proteger. Então, quem faz uma aliança com Deus, irmãos, ele ganha tudo. Ele ganha tudo. Nós só temos que obedecer à vontade de Deus. Olha só o que diz o Salmo 37, versículo 4. Aquele que está satisfeito com Deus, já estou encerrando, irmãos. Diz o seguinte, irmãos. Agrade-se do Senhor, e Ele fará o quê, irmãos? Está entendendo, irmãos? Onde é que você vai encontrar satisfação? É em Deus. Agrada-te do Senhor. E Ele vai te satisfazer o desejo do teu coração. Você não vai mais precisar buscar satisfação em lugar nenhum. Porque quando você agrada ao Senhor, Ele te ajuda. Ele te ajuda. E para concluir, irmãos, vamos ver o versículo 6. Já estou encerrando. Ministério de Louvor, se já quiser subir, já pode subir. Diz assim o versículo 6. Busquem o Senhor. Vamos lá, toda a igreja. Amém, irmãos? Porque haverá um tempo, irmãos, que vão buscar e não vão mais encontrar. O tempo de Deus nos ouvir é hoje. Haverá um tempo que Ele não estará mais com o ouvido inclinado para esta terra, para ouvir o arrependimento, e nem para liberar perdão. Então nós temos que buscar hoje. É hoje. Aquele que tem sede tem que buscar se satisfazer hoje. Matar a sua sede hoje. Porque Deus está aqui, irmãos. Ele ainda está com o seu ouvido inclinado. E Ele quer, irmãos, agradar, Ele quer que a gente se agrade do Senhor, para Ele satisfazer o desejo do nosso coração, e Ele cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Vamos ficar em pé, irmãos, glorificando ao Senhor esta noite.